Correria de mãe, não dá pra parar. Sempre nativa, pronta pra cuidar. Com amor e jeitinho faz tudo funcionar. Em uma sexta-feira à noite, trazendo histórias, dicas e aquele bate-papo sincero que só a gente entende. Mãe, vem com a gente. É ao vivo, é real, é agora. Com vocês, Raide Souza. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro de Mãe. Nessa noite especial de sexta-feira, estamos recebendo aqui uma comunicadora nata, será que eu posso dizer assim? Uma mulher que influencia muitas outras e que também tem um senso de humor que vocês vão sentir aqui comigo nessa noite. Com vocês, Alessandra Rister. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é meu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá tranquila? Claro que tá tranquila, né? Essa mulher tá na Band, essa mulher tá no Instagram, ela tá em todo lugar, eu tenho certeza. Eu que tô nervosa. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, pode se acomodar aqui. Alessandra, e olha só, tem aqui preparado pra gente essa noite, olha só, uma tábua de frios feita pelo Faíscas, que é daqui de Lorena também. Inclusive, Faíscas esteve no nosso casamento, o casamento meu e do João. Foi o nosso buffet. Então, você vai degustar um pouquinho do meu casamento aqui hoje, tá? Temos aqui um suquinho também preparado por eles. Espero que você goste. Tem água aqui. Fique à vontade, se sinta em casa no nosso de mãe. Fez boa viagem? Pertinho, né? Vamos começar, então, contando um pouquinho de você. Só um minutinho. A gente tá ao vivo aqui, então eu preciso esclarecer só um pontinho aqui, produção. A minha câmera hoje é essa daqui, né? Que tá na minha direção. Ok. Dali aqui, né? Esqueci de confirmar a câmera hoje. Ao vivo é assim, a gente faz assim. Ale, aliás, eu fico abreviando, eu pego uma intimidade assim muito rápido. É Ale mesmo, né, Ale? Aliás, eu queria fazer uma brincadeirinha, mas eu falei assim, eu não vou fazer porque não vai pegar bem. Eu ia falar assim, vocês vão conhecer a nossa Virgínia de Taubaté. Mas eu falei, não vai ficar legal. Depois da grávida de Taubaté, eu falei, se eu falar Virgínia de Taubaté, eles não vão entender, né? Que é a nossa fundadora da Werpink em Taubaté. Vão entender de outra forma. Eu falei, então eu não vou usar. Depois eu vou querer saber um pouquinho disso, tá? Aliás, tem várias perguntinhas nesse sentido aqui hoje. Ale, conta um pouquinho da sua história pra gente. Quem é a Alessandra? Vamos esquecer um pouquinho do seu lado profissional, conhecer um pouquinho de você, do que você gosta, onde você nasceu, onde você mora, quantos filhos. Conta pra gente. Gente, olha, eu sou a Alessandra Rita, quem quiser me seguir no Instagram, para você conhecer um pouquinho da minha história, porque ali eu adoro compartilhar o meu dia a dia. Você acredita que eu já morei aqui em Lorena? Ah, você tá brincando. Sério? Eu nasci em Araçatuba, mas a família da minha mãe era daqui de Lorena, daqui da, né, região. E aí, bem novinha que eu estava, que me separou do meu pai, eu tinha Bem pequenininha mesmo. pequenininha mesmo. E aí a minha mãe veio pra cá para morar junto na casa dos meus avós, que moravam aqui. E eu morei aqui até os meus 7 anos de idade. Olha Estudei lá no só. Colégio São Joaquim, Sim, aqui. colégio super tradicional. Super tradicional, então eu, né, vivi uma parte da minha infância aqui, tenho primo. E sempre quando eu venho pra cá, eu me emociono muito grande. Que legal, Ale, eu não esperava. Eu tenho irmã aqui, tenho parente, tenho primos queridos, tenho várias pessoas aqui, e assim, eu vivi parte da minha vida, é até fico emocionada, assim, maravilhosa. Eu amo, eu gosto. E aí eu tenho faço muita coisa assim, na minha memória. E aí eu fiquei aqui até os 7 anos, a minha mãe casou de novo com meu pai, né? Com seu pai mesmo? Não, com outro pai. Com outro, pai, que é seu pai. que é meu pai que me criou. Olha só. E, né, ele já não tá mais aqui. E aí a gente foi pra Pinda, minha mãe dava aula, era professora e tal. Meu pai era polícia rodoviária, trabalhava nos trechos. E aí a gente foi pra Pinda, e lá a minha mãe, né, fez a carreira dela. Depois minha outra irmã nasceu. E aí lá, eu tô até hoje, casei. Então, assim, sou de Pinda,
porque eu fiquei aqui, né, Pouco tempo, primeiro. foi pra lá muito jovenzinha. Lá eu casei, lá, né, conheci meu marido, que tá aqui. E a gente... Casei, eu tinha 19 anos. Olha, casou super jovem. Super cedo, gente. Eu já tenho 2 filhos. A minha filha mais velha tem 33 anos. O meu filho mais jovem tem 26. Aí Olha. eu tenho uma neta de 12 e tenho uma outra netinha que vai fazer um aninho. Ai, que delícia. Você já é avó. Nem imaginava. Nem imaginava. Né, meus filhos, né, são casados, meu genro, minha nora. Essa é a nossa família, minha mãe, que mora comigo também. Ai, que coisa linda. Eu fiquei emocionada aqui também de te ouvir falar assim de Lorena, porque eu falo que Lorena pra mim também é uma cidade que me traz ótimas recordações. Eu já morei aqui quando mais jovem, né, quando eu sou de Minas, aí mudei pra cá, jovenzinha também, com 11 anos. E morei aqui na região, depois fui embora pra Minas, só que já fui mais adulta, meus pais ficaram na época em São Bento, depois eu volto pra Lorena numa fase muito delicada da minha vida. E, bom, de novo, Lorena foi um lugar, assim, eu falo que um lugar de cura pra mim, sabe? De coisas que, sim, foram muitas dificuldades, mas foi um lugar onde eu me curei, e onde eu me tornei mãe, e onde eu me casei. Então, eu fiquei muito emocionada, porque é isso. Às vezes eu ouço alguém falar assim, ai, porque Lorena muito isso. Eu falei, gente, não fala assim de Lorena, não, porque a gente tem um carinho muito especial pela cidade também. Mas olha só, você me falou que cresceu lá em Pinda, né? Constituiu sua família lá. E agora, pensando aqui no seu lado profissional, você sempre trabalhou com mídias, com rede social? Não. Conta pra gente. Então, rapaz, não tinha rede social. É, isso é verdade. Não, olha, eu sou formada em comunicação social. Então, eu sou dessa área, né? Eu fiz faculdade de comunicação, me especializei na área de relações públicas, marketing. Então, essa é a minha área. Porém, eu casei com um veterinário. Olha só. E aí a gente, né, depois de alguns anos, a gente resolveu abrir uma empresa na área pet. Então, hoje nós temos empresas na área pet, nós temos um hospital veterinário lá em Pinda e mais 2 unidades, uma em Moreira César e outra em Tremembé. Então, vai fazer 26 anos que nós empreendemos na área pet, então a gente... Nossa, é uma longa trajetória. Uma longa trajetória. Já trabalhei com outras coisas. Antes, né, de abrir as nossas empresas e tal, acho que durante uns 10 anos eu trabalhei vendendo Natura. Eu trabalhei durante muitos anos sendo vendedora da Natura, trabalhando em projetos do Sebrae com a prefeitura na minha área. Depois eu fui para São Paulo trabalhar na Paiô, vendia roupa, vendia bijuteria, vendia lingerie, vendia tudo. Sempre fui muito, muito vendedora. Aí a gente, né, abriu a clínica. Meu filho menorzinho, meu filho menor tinha 1 aninho. Né, meu marido abriu primeiro, daí depois de acho que 1 ano, eu acabei indo, né, trabalhar com ele, porque a gente viu que era o melhor negócio, e daí em diante a gente empreende junto. A nossa empresa é uma empresa familiar, e fomos empreendendo com outras coisas, outros negócios, mas sempre gostei, sempre, dessa área, e dentro da clínica, eu sempre gostei muito de desenvolver essa área. Então, a parte comercial é a parte onde eu desenvolvo hoje, a parte do marketing, né? Lógico que durante, né, grande parte da nossa vida na clínica, a gente tinha que fazer tudo. Mas sempre... Eu ia te perguntar isso agora. Você acaba ficando um pouco veterinária, não fica? Fica! Aprende, não aprende? Assim, aprende. A gente tem uma equipe muito grande, então, para poder fazer a gestão da equipe, para poder, né, entender do negócio, a gente acaba entendendo das particularidades do negócio pet, porque é um negócio que tem muitos detalhes. Né? Então, por exemplo, na nossa equipe de veterinários, são acho que 15 veterinários hoje na equipe só da parte médica. Então, é bastante gente, né, dessa área, só dessa área que a gente cuida. Então, são muitos detalhes, então é uma delícia. Mas hoje, assim, atualmente, eu faço bastante trabalho na área de gestão, mas faz mais ou menos, acho que umas 2 semanas que a minha filha que estava de licença maternidade, ela retornou. Ela é advogada, tal, mas ela trabalha na nossa gestão junto com a gente na clínica, e aí ela estava 1 ano afastada e voltou. Eu falei, vamos redefinir funções? Aí a gente já dei uma redefinida lá, junto com o meu marido. Dividir aqui. E aí agora eu estou praticamente na área do marketing focada, que é a parte que eu amo, né? E a parte comercial. Você se identifica ali, os olhos brilham. Uhum. E leva muito jeito, né? Porque assim... E a minha parte, que eu adoro também, né?
Sim, do com marketing. certeza, com Vou certeza. tomar aqui, ó. Olha só, tem uma aguinha aqui também, se você quiser, tá? Vou deixar um pouquinho aqui, ó, atrás pra você. Caso você Delícia. queira se revezar. E aqui é Uhum. pra comer, tá? Porque eu já te falei, né? Sou mineira, mineiro gosta de comer e Vamos gosta que as comer. pessoas comam também. Mas olha só, então você saiu desse meio da gestão agora um pouco, tá delegando as funções, sua filha vai ficar mais focada nisso e você focada no marketing. Isso. aham. E você me falou que são 15 veterinários, mas ao todo, assim, você tem noção de quantas pessoas vocês... Hoje, a gente Coordenam? estava fazendo um processo seletivo na UIPINC e a gente estava falando sobre isso na apresentação. Se juntar todas todas as nossas... A gente fala o nosso... As empresas que a gente tem, dá mais ou menos em torno de uns 45, 50, mais ou menos. 20 juntando. pessoas. É, Todas geridas por vocês, que N- bacana. empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Então é gerida pela E os seus gente, dois filhos meu trabalham marido, com vocês? Ou só- Trabalha, o meu filho, a minha filha trabalha, hoje está 100% com a gente. O meu filho é nosso sócio na UIPINC. Então, Olha! a UIPINC somos eu, meu marido, a Bruna e o João Vitor, né? A nora e meu filho. E meu filho, com a minha nora, tem casa de bolo em Pinda, tem bazar de... Você já viu o bazar, né? Já vi. É Uma família de é uma empreendedores, família, né? então somos... E ele trabalha com a gente também, na parte de compras, né? Então, hoje ele também está focado... É veterinário, se formou veterinário, mas acabou Olha, indo que para a área bacana. comercial, outras... E empreende também nessa Bacana. vibe. É muito legal porque eu e o João, por exemplo, meu esposo, ele é dentista. Eu brinquei com legal. você se você aprende um pouco, porque eu confesso que às vezes eu dou uma consultinha para minhas amigas. Elas começam a perguntar e às vezes até os pacientes dele falam assim: olha aqui para mim o dente aqui, eu acabo olhando também. A gente aprende junto, né? Mas brincadeiras à parte, é só eu e ele, né? A gente acabou de ter o Miguel. E aí o que eu achei bacana é que vocês começaram juntos, mas trouxeram os filhos de vocês para perto de vocês também. Então, deve ser uma energia assim deliciosa, porque é isso, né? Familiar, é feito tudo com muito amor ali, com as pessoas que vocês confiam, né? Que bacana, que história bacana. Não é fácil. Não, né? Não! Tem É os um pe- desafio. Tem os É, perrengues, tem né? os perrengues. Eu falo que eu e o João de vez em quando... Tem. E assim, todos nós ali somos muito diferentes um dos outros. É mesmo? Então assim, eu sou bem o oposto, por exemplo, do meu marido. Então eu sou de um jeito, ele é de outro. A gente se complementa bastante, mas acaba tendo alguns atritos pelo jeito de ser. Mas hoje, com a maturidade, a gente já aprendeu a lidar com Já isso. flui melhor. Já flui melhor. Já foi bem dificinho antes. Mas hoje a gente já aprendeu, convenhamos. estudando muito. Convenhamos que é difícil em todo lugar, né? Todo com, lugar. com a família ou não. Exato. Eu falo assim, eu acho que eu entendo assim como um privilégio, porque a verdade é que o trabalho demanda muito da nossa vida, né? Muitas vezes, eu já trabalhei de tudo também, tá? De Aham. lotérica, eu tava te falando, loja de sapatos, supermercado, tudo que você imaginar, eu já fiz. Imagino. O João até brincava, falava assim, agora eu tô namorando a moça da lotérica, agora eu tô namorando a moça do Senac, agora do Ford, não sei o quê. Mas os desafios existem em qualquer lugar, mas quando a gente trabalha fora, a gente passa muito tempo, né, longe da nossa família. E aí acaba que com essa questão de trabalhar com quem a gente ama, a gente mantém essa convivência, né, porque muitas vezes você passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família em casa. Esse é um ponto super positivo, porque a gente está em contato com os nossos filhos em todo momento, né? Então a gente está, né, conversando, fazendo reunião, trazendo junto, discutindo algo, no dia a dia, né, num churrasco. A nossa família é bem unida, então a gente Bem está legal. sempre juntos. Eu já vi alguns Nossa, stories de vocês se divertindo. É muito bom. É muito muito bom. gostoso, a gente dá super bem. Eu vejo que assim tem muito humor nessa página, né? Tem. É muito gostoso de ver, mas não vou entrar nessa parte ainda não, porque você tocou num ponto aí que olha, as minhas seguidoras ficaram super curiosas, porque assim, tá lá em Taubaté, mas tá assim, refletido na região toda, Tá. que é o quiosque da UEPINC, né? Foi notícia aqui na região também, todo mundo, eu quero ir, a gente tem que combinar dia, eu quero ver de perto. Quero ver vocês Teve lá. pessoal de Lorena aqui que eu vi que foi Foi. na inauguração. E como que surgiu essa ideia, essa iniciativa? Como que foi esse processo para vocês? Olha, a ideia foi da minha nora. Ela Qual é o nome da sua nora? Bruna. Foi Bruna. da Olha, Bruna. tem muita gente assim, O cre- muito fã de você. Ela é muito fã da marca, né? Já segue a Virgínia e tal. E aí ela teve a ideia e ela fez o processo. Tem um processo, é muito difícil de passar, de aceitar. O processo para hoje a gente tá dentro da marca é um processo bem
Bem difícil, mas difícil mesmo. E aí fez lá o processo, e aí, quando foi aprovada, ela chegou até nós, e aí ela falou: olha, es- eh, estamos com os dois, né? Tipo, eu quero fazer uma reunião com vocês, porque a gente tem uma proposta para falar, para dizer e tal. Vamos, né? Vamos encarar, vamos entrar nessa. Aí a gente foi estudar a marca, entender, entrar em contato com eles, entender para ver a viabilidade do projeto, né? Eu já conhecia também, adorava, já acompanho. E aí a gente ficou, eu e meu marido, assim, estudando para realmente ver se era um projeto que valia a pena entrar de cabeça. E a gente, logo de cara, assim, a gente viu que era um projeto muito promissor, principalmente porque a marca é uma marca que está muito em alta, uma marca maravilhosa, que as mulheres são apaixonadas e o produto é muito bom. E aí, logo de cara, a gente falou assim: sim, vamos firmar. Nós já éramos sócios do Bazar, ela tem um bazar, então já tinha tido uma experiência de sociedade. Hoje eu não faço mais parte do Bazar Bruna Prado, né? Que é o bazar dela. E a gente está super bem. E a gente falou assim: não, vamos encarar. E aí a gente foi junto para poder entender. Sentamos juntos, porque eu acho que quando você faz uma sociedade em família, tem os desafios, a gente falou assim: vamos sentar junto. Como que vai ser? Como que vai ser isso? Vamos colocar no papel, porque a gente trabalha muito com gestão, dá mentoria nessa parte também, e a gente sabe como que é entrar e como que é sair, né? E aí está sendo uma experiência maravilhosa, onde a gente está conseguindo trazer muita coisa. É Legal. maravilhoso. Eu tô amando, principalmente porque é um produto assim fascinante, lidar com isso. Eu já lidei, né, com natura, com cosmético. É apaixonante. A equipe que está lá é maravilhosa. Hoje a gente estava fazendo um processo seletivo de gerente, né? Até que você falou. Falei, eu vou acabar me candidatando, gente. Tá É uma resistindo. gestão que tem os seus desafios, mas é maravilhoso. A cada dia um lançamento, as lives que cativam, os preços, é tudo muito bom. Muito bom. As lives são um sucesso, né? É uma Sucesso total. referência, inclusive, né? A gente, Uhum. ontem mesmo eu estava participando de uma live da farmácia, da Farmashows, nossa patrocinadora, Uhum. inclusive. Eles investem muito, né, em mídia, e eles acreditam muito nas influenciadoras e nas lives, que são realizadas por nós, influenciadoras da farmácia, mas também pelos próprios funcionários. E é muito interessante como essa referência mesmo da Wepink, da Virgínia, né, com as lives, com as vendas, também acabam. Opa, tem um efeito aqui especial. Acabam influenciando na gente, a gente acaba aprendendo também, né? Então é um sucesso, realmente, mas assim, quando eu soube que ia ter algo assim pertinho, porque é diferente, a gente gosta da live, a gente gosta de acompanhar, apesar que eu já acompanhei a live, ainda não. Você acredita que eu não comprei o Epink ainda? Eu vou Não, comprar. você falou, mas você Eu vai falei, lá. eu vou lá Aham. comprar pessoalmente. Eu não comprei ainda. Mas eu assisto, assim, de curiosa, porque é um sucesso, né? É uma referência. E aí é muito gostoso saber que tá ali ao nosso alcance, né? Que a gente pode, como a gente estava conversando, né? Que a gente se encontrou essa semana, sentir o cheirinho de perto, deixa eu conhecer o produto. Olha, eu acho que vocês ganharam os corações, assim, de Eu muita acho gente que, por assim, aqui. a magia da marca é que eles fizeram ao contrário do que a maioria das empresas fazem. Eles estão vindo de um digital já muito forte. Então, você imagina que eles já vendem muito sem ninguém conhecer cheiro nenhum. A hora que descobre que ali, no quiosque, você pode sentir o cheiro de tudo, é assim, o paraíso. Então é muito gostoso. E a gente tá ali realmente para poder receber cada mulher, cada pessoa, né? Tem homens, mulheres, enfim, o público ele é diverso. Cada pessoa que chega até nós, independente se vai comprar, se não vai, a gente é muito gostoso e gratificante. Essa troca, Essa né? troca, e daí as pessoas querem sentir, querem experimentar, quer Porque é passar. tudo muito atrativo, tudo muito bonito, né? Uhum. Bem bacana. E barato. Muito E bom. barato, acessível, Muito né? acessível, O que é bem muito bom. bacana também, que é E muito bom, importante. maravilhoso. Eu senti o cheirinho na sua pele Você aquele viu, né? dia. Aham, Eu quero a indicação, inclusive. Tá. Muito bom. Mas olha O só, a Wonderful. gente tá aqui falando, né, da Alessandra, filha, mãe, empreendedora e a Alessandra influenciadora. Como que nasceu essa mulher no Instagram? Você sabe que isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente? Porque assim, Rai, é uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E aí, eu acho assim, hoje em dia, todo mundo é influencer. Todo mundo, ele se conecta com alguém
de alguma maneira. Então, a gente está influenciando algo todos os dias, sempre. E quando eu, assim, tiver consciência que eu poderia desenvolver um papel diferente, levando uma mensagem para mais pessoas, isso me motiva muito. Eu tenho 53 anos e, assim, eu ouço muito, mas muitas pessoas da minha idade que realmente desistiram na vida. Que acha que tá velha, que acha que não pode começar um negócio do zero, porque acha que ela não vai aprender, porque acha que ela não sabe mexer. Por exemplo, rede social. As pessoas chegam para mim e falam: "Não, mas como é que você consegue editar um vídeo? Como é que você fica na frente de um celular e grava sem ter vergonha?" Então, tem muitos tabus que rodeiam, principalmente pessoas que estão na fase de vida que eu tô. E aí, eu comecei a me conectar muito com essas pessoas, mulheres, porque o meu público hoje é mais de 90% mulheres, né? Mulheres de todas as idades, não são só mulheres de 50 anos. Eu coloquei influencers 50 a mais no meu Instagram, mas eu acabo me conectando com pessoas de todas as idades. Com certeza. Porque eu acredito que não tem idade. Eu acredito que tudo é possível. Eu acho que a gente pode. Cada um está numa fase da vida, numa fase de recomeço, né? De recomeço sempre, de aprender sempre, né? Aprender coisas novas, isso faz parte, né? Então, eu adoro essa parte. E hoje, assim, eu aprendi. Eu era muito empresária, sabe? Assim, por eu gostar muito da parte de empreendedorismo, durante muito tempo, eu dava muita mentoria, dava palestra, tal, nessa área. E aí eu me via muito Na assim, área ali da comunicação mesmo. na área de empresária, empresária. né? Ah, De sim. gestão de empresa, de como é que isso, na área business, sabe? Assim, porque eu gosto muito disso. E aí eu falava: "Meu, mas eu não sou só isso. Eu não sou só essa Alessandra disso", né? Fazia várias coisas mesmo nessa área. E aí eu falei: "Meu, eu quero mostrar meu outro lado." Eu comecei a ficar incomodada, porque também eu ficava só mostrando muito só essa outra Seu lado área, que não empresária, é né? só isso. Aí, a partir do momento que virou essa chave em mim, que eu comecei a mostrar a minha vida real, as coisas, sei lá, bobas que eu faço, eu comecei a me conectar com muitas pessoas. Porque assim, gente, eu vou gravar vídeo, eu tenho que gravar 10 vezes. E aí eu comecei a mostrar isso nos Mostrar que bastidores. você errava. Como que eu mostrar erro e aí tem que Aham. gravar? Não é fácil, porque as pessoas falam assim: "Ah, você fala super bem." Não, eu treino pra caramba pra poder falar. Eu esqueço um monte de coisa, porque eu tô numa fase de esquecimento muito grande, e eu esqueço, e eu tenho que ler, eu tenho que reler. Então, assim, é vida real. Aí eu comecei a me conectar, e as pessoas falam muito disso, assim, rede social. Quando a gente quer crescer, as pessoas falam assim: "Ah, que nicho que você vai atuar? O que que você vai falar?" O que que eu aprendi hoje? Que o nosso nicho é o momento que a gente está na nossa vida. Então, qual é meu nicho hoje? Eu sou uma influencer 50 a mais. Por quê? Porque é a vida que eu tô. Eu tenho mais de 50 anos e é a minha vida. Então, eu mostro tudo no meu dia a dia. Eu mostro o que eu faço, o que eu gosto. Hoje só mora eu e meu marido. Então, como que é uma vida de um casal depois que os filhos foram embora, que tem mais de 50 anos? Eles são criados, já têm a própria vida. E isso, a minha vida hoje, ela é diferente da sua, nesse momento. Então, as pessoas vão se conectar com a sua, as pessoas vão se conectar com a minha, e é isso que eu aprendi. Eu acho que quem gosta de rede social, quem quer crescer nas redes sociais, acho que o conselho que eu dou é: seja você, que daí você vai conseguir fazer, Que aí vai dar certo. vai dar certo. Alessandra, mas a gente acaba se inspirando mesmo em você, né? Como eu te falei, eu não faço parte do público 50 a mais, mas é gostoso de te assistir, é gostoso de te ver se comunicando, o tanto que você se veste bem, o tanto que você se permite nas viagens, os vídeos que vocês fazem, né? Eu tô vendo seu esposo aqui na minha frente, eu acho muito engraçado. Aquele do Ele tá carro, aqui, gente, todo mundo sabe que ele tá ali, fala pra Se ele me não dar um fosse ele, oizinho. eu falo: "Olha, não ia ter como a gente fazer nada, assim, porque ele me ajuda a gravar. Ele ajuda bastante. Ele participa das coisas. Apoia parceiro, bastante. Apoia. Isso que eu ia te perguntar, inclusive. Quando você começou, você sempre esteve ali, então, nas redes por conta Rai. do seu trabalho como... Oi. Rai, só um minutinho. Tem uma pessoa aqui que acabou de entrar no estúdio que quer falar com a Alessandra. Ah, por gentileza, peça pra ela entrar aqui no estúdio.
Não, não vou entrar não, mas Ah! eu vou dizer que eu tô aqui nos bastidores, sempre a postos aqui, eu gravando, filmando, postando. Tô Ah! aqui pra ajudar, tamo junto. Que bacana, né, Alessandra? É isso aí, tem que ser parceiro para todas as horas. Fala o nome do seu esposo. Casé! É o Casé. Casé é de Carlos Carlos José. Carlos Aham. José. Eu pensei Carlos André. É Carlos José. Carlos José, bacana. Olha só, eu ia te perguntar, inclusive, isso. Então, você sempre esteve ali nas redes por conta do seu trabalho como empresária. E depois você começou a compartilhar um pouco da sua vida mais íntima. Exatamente. E para sua família, para os seus filhos, como que foi isso? Foi tudo muito natural? Todo mundo Não. leva na boa? Eles Agora falaram, "Vamos filmar." É assim, então, da minha casa, eu sou a mais, né, extrovertida, que gosto. O Casé, ele já desenvolve esse trabalho na clínica bastante, porque ele, né, ele é a imagem da clínica como veterinário, então ele faz bastante vídeo e tal. Mas aí mostrar o outro lado, foi um lado que eu fui colocando o lado mais íntimo, mas é um íntimo que não é tão íntimo assim, né? Sim. Um íntimo com limites. Esse outro lado, eu fui colocando naturalmente. E lógico que eu tenho que respeitar, porque não é todo mundo na minha família que é igual a mim, né? Então, Todo assim. mundo que gosta, Não, né? Então, assim, os meus filhos são, né, um pouquinho mais introvertidos, eles não gostam tanto, mas eles participam muito todas as vezes que eu peço. Mas, assim, no começo, e o Casé hoje, de verdade, eu falo que as mulheres estão elevando muito ele quando eu encontro na rua, porque fala assim: nossa, seu marido é demais, eu acho o máximo vocês dois, porque meu marido não faria isso, ele não faz isso. Porque eu acho que talvez a maioria dos homens, sei lá, se tem um pouco de vergonha. Não se permitem, né? E é gostoso, sei lá, porque a gente faz, porque sei lá, o nosso dia a dia mesmo, né? Você falou um ponto que é realmente isso. O João, ele é parecido com o Casé, assim. Ele aparece, ele só não aprendeu ainda, assim, a editar. Mas gravar, ele já fala, vai tirar foto. Amor, a luz, não sei o quê, já me ajuda muito. E ele me apoia bastante. Mas quando ele grava, é o auge. O pessoal fica, o melhor momento pra mim foi a parte do João. Não sei o que, a parte do João. O pessoal adora. Eu falei, João, você tem que me ajudar mais. Eu acho que se você participar mais, a gente cresce, hein? Vamos junto. Mas ele fica um pouquinho tímido também. É exatamente isso. Mas é legal porque todos participam, todos me apoiam. Assim, no início, o pessoal, o conselho que o pessoal falava, os nossos filhos, né? Olha, vocês estão viajando, cuidado com o celular, hein? Cuidado com o que vocês vão postar. Ai, meu Deus, não acredito que vocês estão postando isso. Ai, nossa senhora. Então tem isso, sabe? Sempre tem. Aí eu nem ligo, então tá tudo certo. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí. Aí eu falo, então tá bom. Ai, vocês estão queimando a cara. Mas é isso, é gostoso, é divertido, a gente vai entendendo o feedback das pessoas que vêm até a gente, pra gente entender, né, o nosso limite. Eu acho que rede social é muito a gente saber o nosso limite, até onde a gente está sendo legal e até onde a gente está extrapolando os nossos limites. Eu não sou da pessoa que gosta muito, né, de ficar fazendo polêmicas, de extrapolar os limites que para os meus valores não vão bater. Então, eu acho que é isso. Eu vou fazendo e tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. E aí a Você gente sabe disso, vai né? pra frente, a gente recua. Exato. Pra mim tem sido um universo assim, não é que novo. Eu sempre gostei de redes sociais, mas eu sou advogada. Desculpa. Eu sou advogada. E aí, durante a minha graduação, eu era estagiária em gabinete, junto de uma juíza. Então, o que eu aprendi ali? E ainda mais a juíza que eu trabalhava era uma juíza mais engessada, muito séria, muito focada. Assim, eu sou fã do trabalho dela, eu sempre falo isso, porque que mulher, assim, empenhada. Às vezes as pessoas têm uma visão do judiciário muito distorcida. Não que não haja más profissionais, mas eu trabalhei com duas mulheres incríveis, assim, tanto a juíza quanto a assessora. E elas tinham uma postura muito regrada. Eu aprendi assim. Então, foto de biquíni, naquela época, jamais se encontrava. Era Facebook. No meu Facebook, eu gravando, falando alguma coisa, fazendo uma dancinha no meu Facebook, jamais. Por quê? Porque eu ia estudar para magistratura e eu me cobrava muito essa postura. Só que eu sempre fui do Grêmio Estudantil, do diretório acadêmico, da comissão de formatura. Era disso que eu sempre gostei, de lidar com pessoas, com festa, com comunicação, com tela. E foi um processo, né, aceitar essa transição.
E aí eu fico imaginando, porque os julgamentos vêm, e vêm muito, né? Eu me formei com 24 anos. E aí hoje, às vezes, eu escuto alguém falar alguma coisa ali, aqui. Ai, mas você não tem mais vergonha? Eu acho que tem um pouco daquela questão da maturidade que você falou. Não tô nem aí. Ai, estão falando isso, mas eu não tô nem aí. E é isso, parece que a gente vai se desprendendo e a gente vai vivendo mais a verdade da gente, né? E é isso mesmo que você falou. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não. Tem coisas que fazem sentido e às vezes a gente erra e a gente quer consertar. Eu acho que é isso mesmo, é sentir qual é o limite. Eu acho que eu tô nesse momento, inclusive. Eu tô num momento, assim, que eu tô passando por essa transição. De qual que é o limite? Até onde eu quero ir, até onde vale a pena ir, sabe? Sem perder a minha essência, sem ter que passar por cima dos meus valores. Mas é isso, é o sentir, é o dia a dia, né? E tem o julgamento, que a gente não, né? Então, assim, por várias vezes a pessoa olha pra você, né, e fala: "Ah, blogueirinha, isso e aquilo". Mas tem uma barreira, depois você passa essa barreira. Exatamente. Eu lembro Principalmente quando dá certo. quando começa a dar certo, né? Hoje as pessoas que estão em minha volta, elas são envolvidas com as coisas que eu faço. Na minha equipe, é muito legal. A gente faz muita coisa junto, galera, sabe? Então, o Instagram da clínica é uma delícia, porque ele é também ele é divertido, ele passa essência. O nosso dia a dia no trabalho, nas coisas que a gente faz, é gostoso. Então, as pessoas que estão junto participam, têm ideia. É o dia inteiro a gente mandando ideias. Inspirações para vocês gravarem. Inspirações. Eles E participam, nas participam. clínicas eles gravam, funcionários? Gravam. Ai, que legal. Eles gravam, eles acham ótimo. Ontem uma colaboradora minha que trabalha com a gente já há um tempão, tava falando assim, que ela tava pegando o ônibus para ir embora e o assunto no ônibus era o trabalho que a gente fazia. E aí o pessoal fuçando no meu Instagram, no da clínica, e aí tava comparando a pessoa, a outra amiga que estava lá, que trabalhava num laboratório, que a pessoa não se dedicava a nada, não fazia nada. E eu acho, assim, gente, hoje, posicionamento em rede social é muito importante para a vida, para os negócios, para a gente vender mais, para tudo. A gente Então, escuta é um muito, né? Se negócio, você isso não é um tá no negócio. digital, você não existe, né? É um outro negócio. Quando a gente fala dos negócios, hoje, para mim, trabalhar com a parte de influencer é um outro negócio que me ajuda a vender todos os negócios que a gente tem. Então, é um negócio, é a minha imagem e é tudo isso. Então, eu estou vendendo a minha imagem o tempo inteiro, eu estou criando parcerias, eu estou conseguindo coisas que talvez eu não tivesse, jamais eu conseguiria se eu não tivesse tão presente hoje nas redes sociais, né, dando a minha opinião, falando, estando aqui. Né? Jamais eu estaria aqui com você, uma pessoa super influente aqui, que faz um trabalho lindo. Você não ia me descobrir nunca. Se um dia lá em Pinda, num evento, a gente não tivesse junto. Olha quanta coisa legal. Conexões a gente vai criando, né? É. Inclusive, puxando aqui o gancho para uma pergunta. Você é mais focada só nas suas empresas ou você também faz visitas comerciais, outras parcerias? Se alguém quiser te contratar? Eu faço várias parcerias. O meu primeiro trabalho grande de parceria foi com o iFood, quando ele me contratou o ano passado. E eu fiquei super feliz, porque eu falei, cara, não acredito, o iFood me contratar. E a partir daí, eu já fazia trabalhos de influencer para pequenas empresas, e aí ele me abriu portas para eu poder fazer para outras empresas. Então eu faço, daí acabo que, né, outras empresas maiores, multinacional já me contratou, já me chamou, sempre vai vindo assim, e pequenas empresas, médias, e assim, eu adoro ajudar. Eu acho que isso faz parte dessa minha essência também hoje, sabe? Porque eu sinto que eu vou ajudando o outro empreendedor a crescer o negócio dele também. Né? Então, isso eu acho muito importante, porque eu acredito demais no trabalho de influencer. Eu acho que hoje, todo empresário ele tem que ser o influencer da marca dele. É verdade. E ele tem que ser. Entendeu? Ele tem que ter a cara, ele tem que ser o influencer, ele tem que falar, ele tem que quebrar uma barreira para ele ter os parceiros influencers também. Mas, gente, isso é vida, é você mostrar sua cara, é estar falando do que você acredita, né? E as pessoas, quando a empresa tem um rosto, parece que é tudo tão mais palpável, mais interessante, mais confiável, né? Eu acho que quando você conhece... É diferente você ver, por exemplo, aquela é uma clínica veterinária, mas aquela é a clínica veterinária do Cazé da Alessandra Rister.
é outra coisa, né? Exatamente. Passa uma segurança, uma transparência, inclusive, que eu acho que é muito bem-vindo nesses tempos que a gente vive hoje, onde tem tantos golpes, tanta enganação, né? Sempre existiu, mas eu acho que com o digital veio mais ainda, né? Então, quando o empreendedor ele traz o rosto dele para a marca, eu também acredito que dê muita diferença. Claro que, assim, é bem-vindo, sim, o trabalho do influenciador que vai divulgar, Muito. que vai criar outras conexões, mas a gente não consegue, eu acho que nenhum empresário consegue contratar um influenciador para todos os dias, né? Exatamente. Eu acho que é importante o nosso trabalho de forma, né, constante, porém, quando você consegue manter isso, eu chamei a Rai hoje para fazer um provador na minha loja, legal, Exato. mas Uhum. nos outros dias, eu Isso tô aí. aqui, Uhum. não é? A gente vai criando essa conexão. Mas, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, tem uma pergunta também que tá aqui, ó. Meu Deus. E a Band? Como que surgiu a Band na sua vida? Como que veio esse quadro que é Vida Sem Filtro? A Vida Sem Filtro. Sem filtro. Aham. Conta pra gente. Olha, gente, esse quadro foi um convite do Lucas Sanseverino, que é ele é um dos apresentadores do Manhã na Band. E aí, a gente, há um tempo atrás, um ano e pouco atrás, a gente participou de um quadro, eu, meu marido e meus filhos, de um quadro empresarial lá. Que era a gente na parte de gestão e tal. E a gente fez durante um período, depois a gente, né, não fez mais tal. E aí eu com o Lucas, ele me acompanhava nas redes sociais, ele viu que eu mudei a chave, né? Falei assim, o que aconteceu com essa mulher? Que ela tá assim, falando Foi essa mulher que eu entrevistei? foi Como essa, é a assim? mesma, tal. E aí ele começou a me acompanhar, e sempre ele me namorava. Ele falava, olha, a gente tem que marcar um café, eu quero trazer você de volta, quero trazer, porque está precisando, dentro da emissora, de uma pessoa que tenha essa linguagem que você tem. E aí foi, tal, aí um dia ele me chamou para um café, e aí ele falou assim, vamos conversar? Eu falei, vamos. Aí ele me fez uma proposta, e aí o porquê que hoje eu estou lá? Exatamente por conta do trabalho que eu faço hoje nas redes sociais. Então, esse trabalho de humanização, de estar influenciando outras pessoas, pela minha autenticidade, de estar falando do jeito que eu falo, é o que eles precisam hoje. Eles hoje não querem mais aquela pessoa ou aqueles quadros tão engessados. E aí hoje eu falei assim, bom, eu topo, né, se eu puder ter a liberdade de ser quem eu sou, de levar temas importantes, temas atuais, né, temas que fazem parte do meu dia a dia. Ele falou assim, tá na sua mão. Você tem liberdade de você fazer o que você quiser. Tem a liberdade criativa. Criativa. Daí até, num primeiro momento, eu falei assim, ai, Lucas, será que eu vou dar conta, né, de fazer? Ele falou assim, eu tenho certeza que vai... O meu medo era, porque é semanal. Eu não tenho ideia, é isso e tal. Ele falou assim, eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu falei assim, então tá bom, vamos fechar. Aí, né, fechamos, assinamos um contrato, tal, de 6 meses. E aí tá fluindo super bem. Eu tô conseguindo desenvolver esse trabalho assim de uma forma gostosa e leve. Então, cada hora, aí é minha ideia criativa, né? Levo pessoas, lugares, coisas. Bem-vindo às inspirações, Vem você vindo vai as construindo. inspirações, né? Vai chegando gente que chega até mim, é o que a gente falou, oportunidades, né? Então, muitas portas também se abriram com esse novo projeto. E é uma delícia, porque é uma coisa que eu faço também porque eu tenho prazer. Eu acho que nessa Bacana, fase da Alessandra. vida, a gente tem que fazer coisa que dá prazer. Concordo com você. Quanto antes a gente começa, melhor, Pois é. né? Aham. A gente fica, às vezes, muito presa às coisas que a gente tem que fazer e esquece do que a gente gosta. Eu estava comentando com você que eu sou advogada, né? E por mais que eu ainda advogo, bem pouco, mas ainda advogo, né? Cuido de causas que eu já tenho há algum tempo, que alguns processos se arrastam. Uhum. Mas, não que eu não goste de advogar, mas eu sinto muita alegria em fazer o que eu faço. E aí, se eu puder ainda, né, fazer o que eu gosto e ainda tirar o meu sustento, melhor ainda, né? E para quem ainda não pode, eu acho que o importante, né, é a gente não desistir, a gente não perder essa essência mesmo de saber do que gosta, do que faz feliz, porque senão a gente vai deixando de lado, e aí a gente chega numa determinada fase da vida que acontece isso que você falou, né, de pessoas que a gente encontra por aí que já desistiram, que acham que não pode mais, que tá tarde demais. E eu não sei se você concorda comigo, mas parece que esse tarde demais tá cada vez mais cedo, né? Parece que fez 30, não pode fazer mais nada, não pode mudar. Eu mesma me cobro muito, até hoje um pouquinho. Mudar de carreira agora, né?
34 anos, quase 34 em outubro. Mas tô quase lá. Será que tá na hora? Eu me formei, eu estudei tanto, mas por que não? Né? A gente tá aqui, por que não viver algo que realmente faça sentido, que transforme a vida de outras pessoas? Como você mesmo disse, todo mundo é um pouco influenciador hoje, né? Com As certeza. pessoas às vezes não têm noção. Ah, mas eu nem tenho seguidor, mas tem alguém ali te assistindo e se inspirando em você. Com certeza. Acho que fazer o que a gente ama, a gente se permite, né? Se permite ser feliz Exatamente. e mudar a chavinha. Agência IDS e Estúdio R. Comunicação e criatividade em primeiro lugar.